Nosso contato agora é com o deputado Rodrigo Valadares. Bom dia, deputado. Seja muito bem-vindo. Obrigado por atender ao nosso convite. Bom dia, Daniel. Bom dia a todos da Revista Oeste. É um prazer muito grande estar aqui falando com vocês. A pouca imprensa livre que ainda resta em nosso país, que ainda não está dominada pelo regime. É um prazer muito grande estar aqui com vocês na manhã de hoje. Que Deus possa abençoar nossa manhã e nossa semana. Seja muito bem-vindo. Parlamentares da oposição classificaram essa ordem de prisão como abusiva, como desproporcional. Nós temos falado sobre isso, esses comentários, desde o início do nosso telejornal às 7 horas da manhã. Mas eu quero também ouvir do senhor, na sua avaliação, houve desvio de finalidade por parte do Judiciário? Além disso tudo, Daniel, é uma prisão ilegal. Eu fiz um vídeo antes de ter conhecimento da tentativa, infelizmente, causada pelos remédios, a alucinação que o presidente utilizou esse ferro de solda. Ainda que a tornozeleira fosse arrancada, Daniel, eu como advogado constitucionalista que acompanho este caso, fui relator da anistia, ou seja, estou envolto a toda essa problemática. Nunca aconteceu nesse país de existir em menos de 6 horas após a comunicação da oscilação do equipamento de tornozeleira eletrônica, existiu uma operação da Polícia Federal montada na casa do presidente para prendê-lo. Quantas e quantas tornozeleiras dão problemas e são arrancadas no Brasil afora? E o rito que o nosso Código de Processo Penal determina é a intimação da parte para que explique as oscilações na tornozeleira. O que mostra neste caso, de maneira muito clara e evidente, nesta prisão ilegal, e aí o Alexandre de Moraes, ele tenta justificar pelo cumprimento da lei penal de outro processo que nada o presidente tem a ver. O presidente sofre cautelares de um processo que ele sequer é réu, sequer foi denunciado, sequer foi julgado, até porque não foi nem denunciado. Então existe aí uma salada de frutas muito grande que o regime tenta para dar um ar de legalidade, de constitucionalidade e juridicidade a uma decisão ilegal. Essa prisão do presidente Bolsonaro nada mais é do que ilegal. Agora, claro, eles pegam a imagem e utilizam isso como prova unilateral. E eu tenho que concordar com a Beta que falava antes de mim. Existiam outras medidas cautelares, outras garantias a que o presidente não fosse fugir. A tornozeleira é apenas uma delas. Existia policiamento 24 horas. Eu estive com o presidente Bolsonaro na sua residência, ele já em prisão domiciliar, a pedido do presidente Bolsonaro. E o esquema de segurança lá, Daniel, é um esquema de segurança forte. É impossível que uma pessoa consiga fugir com tanto policiamento que existe em frente à residência, no condomínio e no entorno. Então, o que, na verdade, o sistema queria era enjaular o presidente Bolsonaro e buscar uma justificativa. E volto a dizer, a tornozeleira é nada mais, nada menos do que imagem. A justificativa é a convocação da oração. Isso fere de maneira frontal o artigo 5º, inciso 16, que garante o direito de livre reunião e livre manifestação em nosso país. Ou seja, a Constituição vem a cada dia sendo vilipendiada porque nós vivemos sob o direito penal do inimigo. Existe uma diretriz dentro do Supremo Tribunal Federal e dentro do sistema brasileiro que deve-se anular, se possível, matar o presidente Bolsonaro. E eles fazem de tudo para que isso ocorra. E é o que eu digo, não existe bala de prata. Isso mudará quando a política mudar. Quando nós, o povo comum, for maioria nos espaços de poder, no Congresso, na Câmara dos Deputados, no Senado Federal. Que infelizmente não somos. Infelizmente, Daniel, por exemplo, lá no meu Nordeste, onde as pessoas ainda são enganadas, escravizadas por esse sistema, muitos bolsonaristas ainda votam nos candidatos do Centrão, ainda votam nos candidatos da centro-esquerda, do grande sistema que dá sustentação a isso. O Centrão, muitas vezes, é muito mais danoso e perigoso do que a própria esquerda, que muitas vezes é desarticulada, desorganizada, tem um número reduzido de parlamentares ideológicos, mas é o Centrão que dá sustentação a isso. E eu aqui quero concordar com a Beta. Nós temos que ter uma pressão agora máxima sobre o Hugo para a votação urgente da anistia, ampla, geral e restrita, mas, sobretudo, pressão no Davi Alcolumbre. Pois é o senhor Davi Alcolumbre. Temos a conexão por instante. O senhor já retornou, deputado Rodrigo Valadares? Agora. Por favor, prossiga. Pois é, Daniel, só para finalizar. É o senhor Davi Alcolumbre que vem a todo momento dizendo que não pautará a anistia no Senado.
A pressão deve ser no Hugo Mota e deve ser de maneira dobrada ou triplicada no Davi Alcolumbre. Pois é o Davi que fala diariamente com Alexandre de Moraes. É o Davi que diz constantemente, inclusive na imprensa, que não irá pautar a anistia. Não pauta porque sabe que perde. E quem me fala isso são senadores do Centrão, são senadores da esquerda, que sabem que existem votos no Senado suficientes para aprovar, inclusive, a anistia ampla, geral e restrita. Então, eu acho que a mobilização agora deve ser focada no presidente Hugo Mota, mas, sobretudo, no presidente do Senado, do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Deve existir essa manifestação e essa coordenação geral da direita, isso que eu, o deputado Rodrigo Valadares, irei defender, para que o Davi Alcolumbre não tenha mais vida fácil nesse país enquanto não pautar e aprovar a anistia para os injustiçados e para o presidente Bolsonaro aqui em nosso país. São mais de 8 mil telas conectadas aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. Eu peço a você que está nos acompanhando nessa manhã, às 9 horas e 17 minutos, no horário de Brasília, que deixe o seu like também para que a plataforma interprete que esse conteúdo é interessante, é relevante, é importante para você e seja sugerido para quem está navegando nesse instante. Quero até aproveitar e trazer aqui justamente, deputado Rodrigo Valadares, um posicionamento, uma pergunta da nossa audiência que diz o seguinte: o Congresso vai apenas observar essa situação ou a oposição prepara, de fato, alguma reação concreta, como projetos, outras ações, para conter o que é chamado de autoritarismo judicial? Daniel, sendo bem direto e claro, você não consegue enfrentar uma ditadura dentro do regime. E é isso que vem acontecendo. Não tem PL, não tem PEC, não tem nada que possa resolver uma situação tirânica que é o que o Brasil vive. Nós devemos mudar a política para a política mudar o judiciário, que foi isso que aconteceu nos Estados Unidos. Foi isso que aconteceu agora, recentemente, na Bolívia. Foi isso que aconteceu recentemente em diversos países que tiveram os seus condenados pelo mesmo lawfare sendo soltos, como na Colômbia, por exemplo. Então, o que nós devemos fazer é mudar a política, para que a política mude o judiciário. A única solução que nós temos para o momento, de zero, chama-se anistia. E anistia tem que dar pressão no Davi Alcolumbre. É isso que eu irei defender hoje, na reunião dos deputados, às 14 horas que teremos, porque chega de a gente parece que quer blindar o Davi. E eu peço aqui a essa audiência massacrante da Oeste que possa reverberar essa nossa fala. A pressão fundamental tem que ser no presidente do Congresso, o senhor Davi Alcolumbre. Ele que vem segurando essa anistia. Ele que vem segurando qualquer tipo de medida. E nós falamos, até dentro da nossa base, e sempre nos pedem cautela, nos pedem para confiar. Há quanto tempo nós estamos confiando nesses mesmos e sendo traídos? Fomos traídos pelo senhor Hugo Mota, fomos traídos pelo Davi Alcolumbre. A cada votação, a cada negociação, eles descumprem na maior cara de pau. Volto agora ao episódio recente da PEC da blindagem. Não era a pauta da direita, não era a pauta do bolsonarismo. Concordamos em votar única e exclusivamente porque foi dado a palavra que seria votado anistia. Votaram realmente anistia. E no outro dia nos dão um tapa na cara escolhendo um relator que já disse que não existia mais anistia. E aparece ao lado do senhor Michel Temer e de Aécio Neves. Então, é esse o Congresso que nós estamos vivendo. A nossa única força, como não existe maioria regimental da direita conservadora no Congresso, obstrução nós conseguimos, Daniel, atrasar uma votação que demoraria 15 minutos para demorar 3 horas, mas será votado. Porque nós não temos número suficiente para isso. Não existe como fazermos obstrução de painel, obstrução legal, obstrução dos trabalhos de verdade, pois não temos a maioria, simples dos membros. 257. Nós precisamos agora de toda a pressão voltada para o Congresso Nacional, Hugo Mota e principalmente Davi Alcolumbre, para que a anistia seja pautada e deixe o Congresso de maneira soberana a decidir. E eles só não pautam, volto a dizer para finalizar, porque sabem que tem votos suficientes em qualquer momento dessa discussão para aprovar a anistia ampla, geral e restrita para os injustiçados do dia 8, para o presidente Bolsonaro e por todos os perseguidos pelo lawfare brasileiro. É isso que eu vou defender. Chega de confiarmos nesse pessoal.
que não cumprem nada conosco. Hoje, a cada dia, nós estamos perdendo. Presidente Bolsonaro foi preso. Não há mais margem para negociação. É anistia, pressão e Davi Alcolumbre. Berenice Leite faz a próxima pergunta. Oi, deputado, bom dia para o senhor, obrigada pela presença. Bom, queria aproveitar para lembrar que o senhor, deputado Rodrigo Valadares, foi relator de um projeto de anistia, no entanto, esse texto não foi à frente e hoje nós temos a raposa cuidando do galinheiro, né? O sindicalista, ele não tem sequer ali uma proposta de anistia ampla, geral e restrita. Paulinho da Força é da esquerda. Então, assim, fica difícil da gente acreditar que essa anistia vai vir. Ele mesmo já falou que isso está fora de cogitação, que vai apresentar um projeto de dosimetria. E o senhor tocou num ponto importante que eu já venho falando aqui há algumas semanas, que quem está segurando a pauta é o senhor Davi Alcolumbre. A nossa audiência, deputado, está aqui indignada. Por quê? Porque sempre que os senhores convocam, vamos às ruas, o povo tem atendido o chamado, né, demonstrado ali a força política do ex-presidente Jair Bolsonaro, a indignação em relação aos presos pelo 8 de janeiro, mas só isso não é o suficiente, a gente precisa também da ação da oposição aí dentro. E aí eu lhe pergunto, não há nada que se fazer em relação à inércia, à leniência do presidente do Senado, do próprio presidente da Câmara, que vem segurando essa pauta, né? E avanço ainda mais querendo saber o seguinte, em relação ao substitutivo, que poderia ser inclusive o seu texto, que previa uma anistia ampla, geral e restrita. Esse substitutivo vai ser apresentado em algum momento? Vai ser via emenda? Porque dosimetria a gente já sabe que não vai resolver, né? Exatamente, Beta. E é isso que nós advogamos. Que pauta, então, esse tapa na cara do povo brasileiro que se chama dosimetria, que foi um descumprimento de mais um acordo, porque eu era relator da anistia na CCJ, no dia que seria votado, esse projeto foi retirado da CCJ. No acordo que seria votada a anistia ampla, geral e restrita com um novo presidente, Hugo Mota. Isso foi combinado conosco da oposição com o presidente Bolsonaro, isso foi descumprido. Isso foi descumprido, estamos ao final do ano, o Bolsonaro está preso. Não temos anistia pautada. O que nós defendemos é que seja, ainda que essa dosimetria pautada, seja pautada, porque nós iremos apresentar os instrumentos legais e regimentais para que a gente possa apresentar uma emenda, em sendo rejeitada, apresentar o destaque, para que nesse destaque tenha a anistia. Você fez um comentário muito certo, nós estamos convocando o povo para a rua e o povo está indo. A culpa agora é nossa, a culpa é do Congresso. A culpa é desse centrão nefasto, que só pensa em emendas parlamentares, que só pensa em levar emendas para a compra de prefeitos e vereadores. Chegou a hora de falar de Brasil. Chegou a hora de verdadeiramente botar a pressão nos culpados, por isso está nessa situação. E o nome dessa pessoa hoje chama-se Davi Alcolumbre. Pessoalmente, não tenho nada contra a pessoa do Davi Alcolumbre, mas o que está em jogo é a nossa nação, o nosso país. E o Rodrigo Pacheco, por muito menos, sofreu uma rejeição enorme em nosso país. Mas parece que o Davi é blindado. Parece que o Davi é protegido. Inclusive por deputados da direita. Então essa será a minha voz uníssona. Esse será o meu pedido único na reunião de hoje. Eu, como vice-líder da oposição, vice-líder da minoria, o foco total tem que ser no senhor Davi Alcolumbre. Ele tem que dar uma solução para isso. Ele é o presidente do Congresso. Somente ele que tem os mecanismos legais para frear os abusos do Supremo. Olha, eu vou lhe dizer uma frase, Beta, que eu escutei assim que eu fui eleito deputado federal. Estive na casa do então presidente Arthur Lira e ele, num momento de amizade, ele me confidenciou, Rodrigo, e eu já preocupado com essa questão do Supremo. Eu fui eleito para isso. Disse, presidente, o que a gente faz com esses avanços do Supremo, com esses abusos do Supremo, deixaram nem Bolsonaro fazer eleição? Eu disse, Rodrigo, deputado federal, para esse povo é mesmo que nada. Ele só tem medo de senadores. Nós temos um Senado ainda que reflete 2018, um Senado de oportunistas, de Alessandros Vieiras, da vida lá do meu estado de Sergipe, Soraya Stronic, entre diversos outros que se elegeram na onda Bolsonaro e hoje são as seclas desse mesmo sistema, referendando, ajudando, apoiando cada uma dessas decisões. Um Senado acovardado, um Senado afrouxado, um Senado que tem, sim, os mecanismos legais e agora vai aceitar mais uma excrescência jurídica, que é a
autorização única e exclusiva da PGR para abrir investigação contra o ministro Supremo. Isso é algo totalmente absurdo, sem nenhum parâmetro constitucional. E o senhor Davi Alcolumbre é o culpado por isso. Então, eu peço aqui para essa audiência massacrante da Oeste, repercuta nas suas redes sociais. Eu só tenho que agradecer ao povo de bem do Brasil, que atende o nosso chamado, que vai para as ruas, que mobiliza e manifesta nas redes sociais. A culpa é nossa, a culpa é do Congresso, a culpa é do senhor Davi Alcolumbre. E vamos deixar isso de maneira muito clara. Davi Alcolumbre é o responsável e tem que dar jeito nisso agora. Essa será a nossa luta essa semana aqui na Câmara. Pautem a dosimetria e deixe nós aprovarmos os destaques e vamos mostrar que, através da pressão popular, os deputados sentirão o medo do povo nas ruas e irão aprovar a anistia ampla, geral e restrita para o nosso presidente Bolsonaro. Guta Pini faz a próxima pergunta para o senhor. Bom dia, deputado. Obrigada pela entrevista. Que reunião é essa que o senhor se refere, que vocês vão ter agora? É a reunião de líderes? É a reunião do partido, da oposição? Se for essa de líderes, o Hugo Mota está envolvido? Vocês já conseguiram falar com o Hugo Mota? E em relação também ao projeto de lei da anistia? Tem se falado da questão da dosimetria? O senhor diz aí, não, pode pautar a dosimetria, que a gente apresenta as medidas regimentais para poder reverter isso. Mas o que tem sido conversado hoje? O que vão colocar na mesa é o PL da dosimetria ou o PL da anistia ganhou força agora com essa lamentável e ilegal prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro? Guto, eu vou lhe fazer uma pergunta. Imagine que você é convocado para uma reunião às 15 horas. E quando você chega lá às 15 horas em ponto, já está todo mundo lá e parece que já conversaram tudo. E diz, vamos começar a reunião. O que dá a entender é que a reunião já ocorreu e você vai ser apenas comunicado. É assim que, infelizmente, o presidente Hugo Mota trata os líderes da oposição. Quando nós somos convocados para a reunião já aconteceu. E a gente é apenas comunicado. Hoje nós teremos às 14 horas a reunião dos deputados da oposição, dos deputados do PL. Eu sou do União Brasil, mas estou migrando para o PL. Os deputados de oposição estarão reunidos hoje a partir das 14 horas. E o que eu irei lutar, o que nós devemos defender é a pressão dos presidentes da casa. Chega de tentar dar mais uma vez um crédito, confiar na palavra, acreditar na palavra de quem vem descumprindo, de quem vem nos enganando durante todo esse tempo. Já passou um ano, o povo foi para as ruas, o povo fez sua parte, o povo quer anistia. Todas as pesquisas sérias do país mostram que a maioria da população brasileira é a favor da anistia. Mas eles seguram essa pauta. O nosso problema não é voto, o nosso problema é pauta. E é isso que nós iremos trazer para a reunião de hoje. Claro que o ideal, o combinado, o que deveria acontecer era que o relator, e eu não falo para ser o deputado Rodrigo Valadares o relator, mas um relator que relate um projeto de anistia, porque é isso que está no projeto base, não é dosimetria, que nem existe, na verdade, que vão fazer um abolício crimes, vão diminuir a pena em abstrato, do tipo penal, que não resolve o problema, continua a injustiça. Meia injustiça ainda é injustiça. Mas se for isso, que nós possamos pelo menos votar isso e apresentar a nossa força como oposição, de mostrar que aprovaremos o destaque, aonde no destaque estará a anistia. E aí o Senado deverá votar isso. Mas o que, por exemplo, o presidente Hugo Mota sempre nos relata, e o Davi fala isso em diversas entrevistas, é que ele não irá pautar no Senado. Então, a pressão tem que ser dupla, e principalmente no senhor Davi Alcolumbre. É isso que nós iremos defender. A reunião será dos deputados e o tema central são as medidas que nós iremos tomar contra essa prisão ilegal, essa prisão que não se sustenta no mundo jurídico comum, que não se sustenta na nossa Constituição, que tem apenas uma explicação: perseguição política, lawfare e vingança eleitoral. Muito bem, nós conversamos com o deputado Rodrigo Valadares. Deputado, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Oeste, primeira edição. Uma excelente segunda-feira, uma ótima semana. Agradeço, Daniel, toda a equipe. Deus abençoe.